Eu gostaria de iniciar lendo um texto, eu vou estar projetando aqui, se você quiser acompanhar, texto que nós temos já visto algumas vezes, 2 Pedro, capítulo 3, os versículos 10 a 18, e na esperança de que o Senhor nos incomode, especialmente os irmãos que participam aqui conosco. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo e os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele, maiúsculo, Ele, Cristo, em paz, imaculados e inculpáveis. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria perdição ou destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Na divulgação que a gente fez, nós sempre encaminhamos os estudos para os irmãos que fazem parte da comunidade e estão no cadastro. Eu fiz questão de dizer que o estudo, a reflexão, seria para nós, para a comunidade aqui. É claro que ela se estende para todos os cristãos. Para aqueles que confessam a Cristo, aqueles que professam-se ou se professam cristãos. É uma alegria, no nosso contexto, saber que na página da comunidade, nós temos uma página no YouTube com os estudos, que a gente já tem mais de 800 inscritos de várias partes do Brasil. É uma alegria saber que a gente pode levar a palavra para outras pessoas. Eu fico contente em ver pessoas escrevendo, por exemplo, algumas escreveram: grande pregação, louvado seja o nosso Senhor Jesus. Muito bom, continue postando mais vídeos. Eu sou da cidade tal, fico feliz por ter homens pregando a palavra. Aprendi muito. Que bom de verdade esse estudo, que Deus abençoe, e outras pessoas escrevendo. A gente fica feliz. Eu fico feliz e alegre também por ver alguns de vocês sendo impactados, especialmente um irmão que eu conversava e que ele falou uma frase que eu me identifiquei muito. Ele disse assim: eu já perdi muito tempo. Como cristão, eu já perdi muito tempo. E quando a gente fala como cristão, eu já perdi muito tempo, a gente está falando de muito tempo com o mundo, com as coisas do mundo. Eu não quero isso mais para a minha vida. E foi tão gostoso, um tempo aqui, orando, eu e ele falando isso, me alegrou muito. Eu creio que o Senhor tem confirmado, nós estamos
aqui nós vamos fazer 3 anos, que esse local seria mais um entre tantos outros para a glória dele, onde se tem anunciado a Cristo e este crucificado. É uma alegria. E eu vejo algumas alegrias como estas entre os irmãos da igreja do começo, da igreja chamada igreja primitiva. Quando, por exemplo, eles celebravam a conversão dos gentios, de gentios. Por quê? Porque a igreja de Jesus começou entre judeus. Os primeiros cristãos eram judeus. E eles achavam que o reino de Deus era só para os judeus. E alguns não queriam, inclusive, que mais pessoas ouvissem do Evangelho. E Deus precisa tratar com eles, e trata especificamente com Pedro, por exemplo, quando ele dá aquela visão dos alimentos que eram dados como impuros, mostrando que o Evangelho não era só para aquele grupo da descendência judaica, mas para todo o mundo. Em Atos, no capítulo 11, versículos 21 e 23, a gente vê aquela alegria, e é tão bom quando você vê pessoas sendo incomodadas pela pregação da palavra e querendo conhecer mais o Senhor, ver conversões ao Senhor, a gente se alegra como esses irmãos. Diz lá, Atos 11, 21 e 23, a mão do Senhor estava com eles, com os discípulos, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, chegando ali e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Não há alegria maior para um cristão do que ver pessoas sendo salvas. Não há. A gente se contenta assim, não sejamos hipócritas com algumas coisas aqui. Mas não há alegria maior do que você ver, conversar com pessoas que até então não entendiam o Evangelho. E de repente, assim como nós um dia, elas têm a compreensão que nada mais foi do que revelação do Espírito de Deus. E você poder ouvir isso, não existe alegria maior. Esses irmãos aqui se alegravam com a conversão genuína ao Senhor. É uma alegria poder ver pessoas impactadas, é uma alegria poder ver irmãos pregando a palavra, ver conversões, ver irmãos desejando viver mais para a glória dele, desejo de se afastar do mundo, é uma alegria. Mas ao mesmo tempo que a gente se alegra com essas vitórias que são dadas por Ele, eu me entristeço ao ver quando alguns não entendem nada do Evangelho. E que quando você fala que é graça, ela acha que é pelo que ela faz. É uma tristeza. Eu sei que nem eu nem você que cremos podemos convencer ninguém. E quanto mais o tempo passa, mais convicção eu tenho de que eu não posso mudar absolutamente ninguém. Eu sei que Deus é soberano. Esse Deus que o Flávio leu aqui, desse Deus que conhece os nossos pensamentos sem que eles existam. E que Deus tem o propósito que todos os nossos dias, isso não é uma linguagem figurada, todos os dias da minha vida e da sua vida já estão contados. Deus governa a história. Ele não somente governa com permissão, Ele estabeleceu a história. Se eu e você cremos hoje, foi porque Ele quis. Não porque nós somos melhores do que aqueles que não creem. Eu creio na soberania. E às vezes com isso, porque alguns não creem. Porque eles não querem.
Mas eu não queria também. Ou você queria? Há um tempo atrás eu estava ouvindo um estudo de Spurgeon, um homem de Deus, e ele disse assim: eu quero encontrar um único cristão que diga para mim que eu estava buscando a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. E se eu e você hoje buscamos, foi porque Ele se revelou pela pregação do Evangelho para nós. Isso nos mostra que Ele é soberano. Nos mostra que se nós cremos foi porque Ele quis. E que nós não somos, em hipótese alguma, melhores do que aqueles que não creem. E aqueles que não creem, que estão à nossa volta, e que eu e você sabemos, são muitos. Nós devemos clamar por eles, falar, anunciar Cristo para eles, a tempo e a fora de tempo. É uma tristeza ver pessoas que ouvem e tantos rejeitando o Evangelho. Paulo sabia da soberania, anunciou a soberania, mas se entristecia com aqueles que ele conviveu e que não criam no Evangelho. Em Romanos capítulo 9, versículos 1 a 3, onde ele fala da soberania, ele diz da tristeza dele de ver pessoas que ele amava tanto e que não tinham a compreensão e a revelação do Evangelho. Ele disse: eu digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo, que eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Por quê, Paulo? Pois eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça. Por quê? Porque eles não creem. Eles são religiosos. Eles participam da igreja. Eles ouvem sempre. Mas eles não creem. Eles não entendem o Evangelho. Eles não têm revelação. Mas Paulo, você diz que a escolha soberana de Deus, Ele quem escolhe. Por que você se entristece? Porque se eu fui escolhido, eles podem ser também. E o desejo do meu coração e a tristeza de quando eu vejo pessoas que ouvem do Evangelho e rejeitam, o meu desejo é que eles creiam. E por isso então ele diz: eu tenho uma tristeza consumidora. Era quase que uma depressão de ver pessoas ouvindo o Evangelho e não querendo o Evangelho. Por que a gente não tem esse sentimento? Por que eu e você que cremos não pensamos assim? Ou você pensa? Você convive com gente toda hora que não tem a menor ideia do que é o Evangelho, de quem é Cristo. Isso não faz diferença para você. Você e eu convivemos com pessoas que vão para o inferno se elas não receberem a Cristo, não importa se elas sejam religiosas ou não. E mesmo assim, não faz diferença. Ou é só para Paulo isso? A expressão era uma tristeza consumidora, por pessoas que ele amava, mas que sabia que até aquele momento estavam separadas de Deus, ainda que religiosas. Eu não diria o que Paulo disse: eu desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos. Eu não diria isso. Mas quando eu vejo pessoas, amigos, familiares, rejeitando o Evangelho, e vendo verdades como esta, o Espírito incomoda e nos dá tristeza por saber. O que é esse Evangelho que Paulo queria
que aqueles irmãos conterrâneos, irmãos de sangue judeus, não criam que ele queria. O que é o Evangelho? Essa é uma pergunta extremamente importante para nós hoje, num país que cresce o número de evangélicos. Pergunte para a maioria dos evangélicos o que é o Evangelho. Eles não sabem o que é o Evangelho. Eles são evangélicos, mas não sabem o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho começa a tratar de nós. Quem nós somos? Nós somos pecadores. Tendo nascido na igreja, tendo procurado fazer algumas coisas boas, boas ações, não sendo tão maus quanto aqueles que nós consideramos que são muito maus. Nós somos pecadores. Não podemos mudar isso. Nós tentamos, muitas vezes. Não podemos mudar isso. Nesse estado, se nós morrermos, nós vamos para o inferno e passar a eternidade lá. Isso não é figura de linguagem. Não é popular dizer isso hoje na igreja, entre aspas, evangélica, mas essa é a realidade. E nós iríamos para o inferno merecidamente, justamente porque nós não buscávamos a Deus, nós amávamos mais o nosso pecado. Seja ele, ou sejam eles quais fossem. Só que esse Deus, que não precisa de nós, que fez isso por amor e de graça, mandou o Filho dele, Jesus, por nós pecadores. E ele prova o seu amor por nós enviando Jesus, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, não havia nada em nós que nos atraísse. E ele envia Jesus e na cruz, o meio pelo qual Deus estabeleceu a salvação. Na cruz, Cristo levou o pecado meu e o seu. Ele nos fez morrer no corpo santo. Ele, diferentemente de nós, não tinha nenhum pecado. Veio por amor e de graça. Jesus morreu pelos nossos pecados, nos fez morrer. No sangue derramado nos purifica de todos os nossos inúmeros pecados. Eu e você sabemos que são inúmeros. Mas Jesus não fica na morte, ele ressuscita dos mortos pelo poder de Deus. E na ressurreição, ele dá uma nova vida para todos aqueles que creem no que Cristo fez. Isso é o Evangelho. Você crê no Evangelho? Amém. Você tem certeza disso para a sua vida? Uma tristeza para aqueles que ainda não creem. A outra é a tristeza para aqueles de nós que temos como cristãos vidas tão medíocres. Porque o que eu disse agora não é uma historinha bonita. Deus do universo tomou a forma de homem para morrer a pior das mortes por aqueles que não o queriam, eu e você. E se ele não fizesse isso, nós iríamos para o inferno justamente. O Del, meu filho, perguntou: pai, por que Jesus morreu na cruz? Teve que morrer. Porque, filho, se ele não fosse para a cruz, eu e você iríamos justamente para o inferno. E aí, como é que a gente vive as nossas vidas agora como cristãos mediante o que ele fez por nós? Como é que a gente pode continuar vivendo vidas tão medíocres, confessando Jesus, isso não fazendo a menor diferença nas nossas vidas? E a gente se entristece com isso. Paulo também falou disso. Ele falou disso em Gálatas capítulo 4, versículo 19. E mais uma vez, Paulo, movido pelo Espírito, ele é tão intenso quanto aqueles que
ele tinha uma grande tristeza de saber que não criam no Evangelho. Ele também tem um grande desejo para aqueles que já creem: meus filhos, novamente, eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. A dor de saber que aqueles que não creem estão separados, e a dor de saber que aqueles que confessam vivem vidas que não faz a menor diferença, que Cristo não faz a menor diferença, que se resume a, de vez em quando, ir a uma reunião semanal, ou às vezes quinzenal, porque se surgir qualquer outra coisa melhor. Ou ainda, o autor aos Hebreus, capítulo 5, os versículos 11 a 12, e essa, na versão Bíblia Viva, eu normalmente não a uso, mas comparando as versões, eu gostei muito do que ele fala para nós que somos cristãos. Ele está falando para mim, para você. Existe muito mais ainda que eu gostaria de falar nestas linhas. Ele está falando do Evangelho, do crescimento, mas vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los compreender. Vocês já agora são cristãos há muito tempo e já deveriam estar ensinando os outros, mas ao invés disso andaram para trás, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para o alimento sólido. Se você creu há pouco tempo, isso não é para você. Mas quantos de nós aqui já temos muito tempo como cristãos? E será que eu e você nos identificamos com isso aqui ou não? Irmão, será que, eu perguntei, você tem certeza do que Cristo fez? E muitos améns. Será que eu e você cremos de verdade? Jesus, essa pergunta de Jesus me arrebenta. Porventura haverá fé na terra quando vier o Filho do Homem? Fé vai ter de monte, mas ele não está falando das fés, ele está falando da fé genuína, verdadeira, única que é nele. E ele é Deus. Será que vai haver fé quando eu voltar? Nós não falamos, recentemente fizemos um estudo sobre a volta de Cristo. Será que vai haver fé? Um dos sinais evidentes da volta de Cristo é a apostasia. É essa igreja, entre aspas, professa, que não tem nada de Cristo. Agora, será que eu e você somos bons para criticar isso e ao mesmo tempo, de um pedestal, com bom conhecimento de Bíblia, vivemos da mesma forma? Será que nós cremos de verdade, irmãos? E se nós cremos, como é que a gente pode dar tão pouca importância para o nosso Senhor? Ou você dá? Por que é tão difícil tempo com Deus? Por quê? Por que é tão difícil orar? Por que é tão difícil separar um tempo para abrir a palavra, para Ele falar conosco? Por que é tão difícil substituir tudo que a gente ouve e vê por coisas dele? Por que é tão difícil estar com a igreja? Estar com aqueles que creem? Por que a gente não tem prazer em estar com aqueles que creem? Por que a gente não tem prazer em conversar das coisas dele? Por que a gente, entre cristãos, conversa a mesma conversa quando a gente está com ímpios? Por quê? Como a gente pode trocar Cristo tão facilmente por qualquer coisa? Por que é tão difícil a gente estar junto? Nós estávamos nos reunindo há algum tempo
falando com os irmãos. Vamos estar juntos. A proposta desse ano começar nas casas. Ah, mas ninguém vai querer. Essa palavra é para nós que participamos da comunidade. Por quê? Ah, é lei isso. Vir à igreja salva? Não estou falando disso. Nós somos salvos em Cristo. Mas o tempo que eu dedico para Ele em uma reunião, o tempo que eu separo para estar com Ele uma vez por semana, se eu não tenho, isso reflete a minha vida com Ele. Ou não. Ou se você não tem tempo para estar junto com a igreja, se tem um monte de outras coisas para você fazer, vai me dizer que você tem tempo a sós com Ele? Não tem. Não tem. Porque se tivesse, você ia querer estar com a igreja. Por quase 3 anos, esses avisos aqui, a gente se reúne às quintas. 3 anos. Chegou um tempo que eu falei, vamos parar de colocar porque já encheu já. Quantos de vocês, por isso estou falando da comunidade, realmente não poderiam estar conosco? Quantos não poderiam estar conosco? Não poderiam. É lei isso, lei. Eu já vi que é lei. É a lei da igreja do início que se reunia todos os dias. Eles estavam todos os dias juntos. Está na Bíblia. Eu precisava estar aqui. Eu abro aqui. Eu abro a porta. Se eu não tivesse, não tinha reunião. Então eu vim obrigado. Irmãos, não teve uma vez, e quantas vezes nós conversamos entre irmãos, que a gente veio aqui e que não foi uma bênção. Isso não é discurso. Às vezes que eu me arrependo foi às vezes que eu cancelei por coisas menores. Irmãos, Jesus não é uma passagem para o céu. Ele não é um ticket que você pega, garantiu a entrada no céu, obrigado, você já fez o que tinha que fazer. Jesus não é uma vacina. Ele não é algo que eu uso quando eu preciso. A Bíblia diz que Jesus veio para ser Senhor. Senhor é dono. Não por imposição, mas por amor. Jesus é Senhor. Ele deve governar as nossas vidas. Governando as nossas vidas, Ele deve transformar as nossas práticas. Os nossos comportamentos, sim, Senhor. Ou eu confesso Jesus, mas a minha vida é a mesma. Isso é o que a igreja evangélica está fazendo aí. Mas o Cristo do Evangelho não é esse. Ele vem mudar os nossos temperamentos. Ah, eu sou assim. Não, é assim, mas Cristo vem mudar o que eu e você somos. Ou senão, Ele é um ticket para o céu. Ele vem para ser dono da minha e da sua vida. E se Ele não está transformando o meu e o seu temperamento, então tem alguma coisa errada. Ele vem transformar o que nós falamos e como falamos. Ele vem transformar o que nós cantamos, o que nós ouvimos, o que nós vemos. Ah, mas é lei, é obrigação. Não, não. É por amor a Ele. É porque o Evangelho
é o tudo que Ele fez por mim e por você. E até onde nós vamos viver como se esse evangelho que nós professamos não faz a menor diferença na nossa vida? Até quando, irmãos? Para a gente poder andar, a gente precisa dele. A gente precisa de toda a palavra dele. A gente precisa andar nele, andar em espírito, levar ao morrer de Cristo. Nós precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Nós precisamos que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma vez por semana não é habitar ricamente. Nós somos chamados a não amar o mundo nem o que há no mundo. E nós vimos que tudo isso, que sem Cristo, nós não podemos absolutamente nada do que a gente está vendo. Bom, será que a gente não vê que quando a gente não prioriza a Deus, nós entristecemos? A Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Eu sei que Ele não vai nos amar mais. Não há nada que nós façamos para que Deus nos ame mais ou menos. Ele provou o seu amor enviando Jesus. Mas até onde esse amor que eu creio que Ele teve por mim faz diferença na minha vida? Será que a gente não vê, irmãos, que nós estamos em uma guerra? A gente não está a passeio aqui. Nós estamos em uma guerra. Não é figura de linguagem também. Ela não é uma guerra física. Ela é uma guerra espiritual. E onde você e eu estamos buscando as armas para viver isso? Não existe neutralidade. Ou eu e você estamos andando na presença dele, ou nós estamos nos distanciando da presença dele. Não tem meio ponto. Não tem, eu vou descansar um pouco aqui. Não tem. Será que a gente não vê que o mundo jaz no maligno e que tudo que o mundo oferece é contrário à palavra de Deus? E como que a gente pode, crendo em Cristo, estar sendo alimentado pelo mundo, sendo que tudo que o mundo oferece é contrário ao Cristo que nós confessamos? Ou o que é que tem? Como o que é que tem? Como eu e você, como cristãos, podemos dizer o que é que tem fazer isso ou aquilo? Ouvir isso ou aquilo? Assistir isso ou aquilo? Como a gente pode pensar assim, dizer isso? Sendo que foi por causa disso que Cristo veio. Por causa dos meus pecados. Os pecados que eu cometo vendo, ouvindo, falando. Irmão, será que nós não vemos que enquanto as nossas vidas forem tão medíocres, nós vamos ser abalados por qualquer coisa? Qualquer coisa que vier de dificuldade, a gente já se perde, se desespera. Isso mostra o quê? Mostra a nossa vida medíocre como cristãos. Se a gente reclama, murmura por qualquer dificuldade ou dor, mostra a nossa vida medíocre como cristãos. Irmãos, o desejo para a minha vida, eu estava compartilhando com alguém que participa aqui e que já tem vindo algumas vezes e que foi tão bom chegar e sentar e vir perguntar da palavra, essa é a deixa. Eu disse para ele, minha maior alegria é falar das coisas do meu Deus. Não porque eu sou um bitolado, não porque eu seja um legalista religioso, ainda que alguns possam pensar, mas por causa do que Ele fez por mim.
Irmãos, é algo que o Senhor tem incomodado no meu coração que eu quero compartilhar com vocês. Eu estou cansado da minha vida medíocre como cristão. E se eu quero compartilhar isso com vocês, para que o Espírito Santo haja mais no meu coração, mais no seu coração, para entender a dimensão do que Cristo fez por nós na cruz. Irmãos, Ele veio para ser Senhor, para transformar, para que nós o amemos mais do que tudo e todos, para que nós o amemos mais do que os nossos cônjuges, pais e filhos, muito mais. A gente está pregando um grupo de casais, e eu estava compartilhando com a Carla. Ela, a esposa, está muito incomodada pela palavra. Quer participar, quer ouvir. Ele não. Ele não quer. Mas se o Deus que nós cremos está trabalhando no coração dela, ninguém pode impedir isso. E aí o que vai acontecer? Mas o Senhor não veio trazer paz, Ele veio trazer divisão na casa. Que é isso? Ele veio trazer divisão entre pais e filhos. Mas que é isso? Se nós o amarmos mais do que tudo e todos, Ele vai fazer isso. Agora, com vida medíocre, a gente vai achar que não é bem assim. Agora, Ele vai trazer divisão, mas ao mesmo tempo Ele vai colocar um desejo no meio do seu coração para clamarmos por aqueles com os quais Ele está dividido, para que eles venham a fazer parte desse reino, a entreguem as suas vidas para Cristo. Se eu e você cremos de verdade, se você crê de verdade, você sabe o que eu estou falando. E eu creio que o Espírito Santo fala e incomoda. Se você crê de verdade, se você não crê, você está achando que isso não tem nada a ver. Talvez chamando de lei. Agora, se eu e você cremos, nós somos confrontados com essas verdades para chegar diante de Deus e falar: Senhor, tem misericórdia da minha vida e transforma a minha vida, Senhor. Eu creio no Senhor de verdade. Isso não é resolução de ano novo. Daqui um ano, se a gente estiver aqui, se Deus quiser, nós estamos aqui com uma nova resolução. Vamos agora, vai tudo. Não. Resolução é coisa do mundo aí. É o desejo assim: meu Deus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu não tenho vivido de verdade esse amor que o Senhor me mostrou na cruz. Não é por força de vontade. Não, a partir de agora eu não vou nada. É: Senhor, tem misericórdia de mim, vem transformar a minha vida. Repetindo o texto de 2 Pedro, capítulo 3, os versículos 11, 12, 14, 17 e 18. É o texto que nós lemos no começo e agora a gente vê o que ele diz lá. Visto que tudo será assim desfeito, tudo isso aqui vai acabar. Que tipo de vidas ou de pessoas é necessário que vocês sejam? Nós que cremos. Vivam de maneira santa e piedosa, separada do mundo, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda, desejando a volta do Senhor. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, a volta dele, empenhem-se para serem encontrados por ele, em paz, imaculados e inculpáveis. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que, se eu e você nos colocarmos diante do Senhor, falar: Senhor, eu quero que esse ano o Senhor transforme a minha vida, o Senhor faça isso, e clamarmos, Ele vai fazer. Essas características de 2 Pedro, elas são evidência de que eu e você cremos. Irmãos, nós cremos de verdade.
para que nós vivamos de maneira santa e piedosa, para que nós nos empenhemos para sermos encontrados por Ele em paz, para que nós guardemos-nos, para que não sejamos levados pelo erro, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento, nós precisamos dele, Cristo. E como nós temos relacionamento com Ele, irmãos? Como que a gente tem? Com mais contato com a palavra dele, falando mais com Ele, andando com outros irmãos. Nós precisamos andar juntos, como igreja. Nós nos reunimos, como eu disse, há algum tempo. E eu gostei do título que o André colocou para o grupo: servos inúteis, que é o que nós somos. Nós somos, depois de ter feito tudo, se considera o que você é, um servo inútil. É o que nós somos. A gente quer andar em comunhão, andar juntos, como igreja de Cristo. O que isso implica na prática para nós aqui, como comunidade? A gente vai começar uma igreja nas casas, reuniões nas casas, onde mais pessoas possam estar juntas. Eu gostaria que você estivesse com a gente. Nosso desejo é andar mais perto, aprender mais dele. A gente cresce andando junto, lendo a palavra, orando uns pelos outros, esbarrando uns nos outros. Ele forma o caráter dele em nós, assim. A gente vai ter, se o Senhor permitir, dar continuidade ao trabalho de casais. Os estudos de casais é para casais com problemas, então é para mim e para você. Todos nós temos dificuldades. Eu falei com o André, nós estamos ministrando, o André e a Alessandra, eu e a Carla. Os casais que mais vão aprender lá somos nós. A gente vai estar sempre sendo incomodado pela palavra e pelo Espírito a amarmos as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Nós precisamos ouvir muito isso, os maridos. As esposas precisam ouvir a serem submissas. Nós precisamos aprender a educar os nossos filhos. Nós vamos, se o Senhor permitir, começar também esse trabalho. Estas são formas de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de ter vocês participando com a gente. Não se preocupe, eu vou entrar em contato com todos aqui. A gente tem o cadastro, a gente vai estar entrando em contato. Eu espero que os irmãos, e que isso comece por nós, irmãos, aqui agora para os irmãos, os diáconos e os servos inúteis, que comece por nós. Nós sabemos das quintas, das quartas e das sextas-feiras. Nós sabemos de que nós estamos vivendo vidas medíocres. Mas quem sabe o Senhor nos incomode a partir de nós a sermos usados de verdade, para que a gente possa crescer como igreja. Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado na minha vida, eu quero. Como eu quero. Como eu quero andar na presença dEle. Cristo é a minha vida. Cristo é a sua vida, irmão. Ou é apenas um discurso que não transforma nada? Ele pode, Ele quer. Por que não está acontecendo, irmão? Porque eu e você não queremos. Mas a graça onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, eu reconheço que eu tenho
priorizado as coisas desse mundo, mas Senhor, vem transformar o meu desejo, a minha vontade. Eu quero andar na sua presença. Talvez alguns, ao ouvir isso, vão entender como falta de amor, dureza. Você só prega de maneira dura. Legalismo, peso, culpa, obrigação. Essa pergunta de Paulo é fantástica. Ele perguntou para os irmãos de Gálatas. Ele disse assim: irmãos, eu me tornei inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Ou o que a gente está falando aqui é uma invenção? Será que é jogar peso ou é a verdade? Por isso que eu disse, se eu e você cremos, quando nós ouvimos essas coisas aqui, nós somos incomodados a reconhecer pelo Espírito que nós não estamos vivendo dessa forma. E aí aclamar: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Terminar com a oração de um irmão no final do ano. Senhor, eu te dou graças por todas as bênçãos recebidas em 2014. Eu peço perdão de todo o coração por todas as coisas erradas que fiz e pelas certas que deixei de fazer neste ano. Eu suplico a tua graça e misericórdia para que eu possa andar nos teus caminhos em 2015, para que eu possa me arrepender e corrigir imediatamente, capacitado por ti, os meus erros. E para que eu não fique achando desculpas e adiando aquilo que eu sei que o Senhor quer que eu faça e que o Senhor me capacita a fazer. De maneira que, na virada de 2016, se o Senhor assim permitir, eu não tenho que vir a fazer essa oração de novo. Desejo para a minha vida é esse. E por extensão para vocês, para a glória dele.